Aleluias! Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A honra e glória e poder e adoração seja dadas ao Senhor. Quero convidar você a se colocar de pé. Pegue a tua Bíblia nas suas mãos. Hoje é o culto de ceia. E nós podemos lembrar aquele momento que nós vemos em filmes, mas não podemos deixar de ler o que a Bíblia diz, né? Que Jesus sentou com os seus. Então se imagine sentando ali na mesa com o Senhor, ou no chão, né? Falamos mesa, mas talvez era uma roda muito bonita, e Cristo pegando o pão e repartindo com os discípulos. Aleluia. E essa noite Ele estará fazendo isso conosco. Vai estar repartindo com cada um de nós. Amém? E pela fé, né? E pela fé e pelo crer dentro de nós, nós cremos que Jesus Cristo estará repartindo com cada um de nós, porque a tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3, ali Ele estaria. E nós temos certeza que Cristo está aqui. Nós somos a igreja viva, amém? Amém. Glória a Deus. Pega a tua Bíblia em Provérbios de número 16, no verso 3. Aí logo em seguida nós vamos estar orando ao Senhor, seguindo as normativas, né, do nosso município. Estaremos terminando um pouquinho mais cedo. Aleluias. A palavra do Senhor diz em Provérbios de número 16, no verso 3: confia ao Senhor, as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Confia no Senhor. Confia no Senhor as tuas obras. Acredite no Senhor os teus planos, os teus sonhos, os teus objetivos. Sabemos que são dias um tanto quanto difíceis nas nossas vidas. Muitas pessoas têm perdido amigos, familiares. É dolorido para muitos. Mas deixa eu dizer para você, confia no Senhor. Confia no Senhor os teus pensamentos. Entregue nas mãos do Senhor os seus medos, as suas angústias. Deixa o Senhor guiar. Deixa o Senhor guiar o seu e o meu coração, o nosso coração como igreja. Vamos confiar nele. Vamos confiar mais no Senhor. Feche os teus olhos. Respire. Inale esse ar abençoado que o Senhor preparou para você. Solte pela sua boca. Esvazia a sua mente, deixa o Espírito Santo te conduzir. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é que nos conduz com gemido inexprimível, porque nós não sabemos orar, nós não sabemos dizer palavras bonitas e não sabemos adorar o Senhor, mas o Espírito Santo dentro de nós sabe como adorar ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eleve os teus olhos aos montes, de onde virá o teu socorro, porque o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A palavra do Senhor diz: buscai-me-eis, e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Por isso não há sentimento dentro de você neste momento. O único sentimento é agradar ao Senhor. Você está aqui com um objetivo só: adorar ao Senhor. Pai, nós te glorificamos, te exaltamos nesta noite, entregando, ó Pai querido, as nossas vidas, nós como atalaias do Senhor, entregando em tuas mãos. E Senhor, nós estamos aqui com o coração aberto como igreja, para receber a tua palavra, para receber o teu abraço, para receber o Espírito Santo, para receber o Senhor nesta noite. Pai, que seja uma noite diferente na minha vida e na vida dos meus irmãos, na vida das minhas irmãs, na vida de crianças, de jovens, daqueles que nos acompanham, ó Deus, no seu lar. Que seja uma noite diferente no lar, porque talvez tem pessoas, ó Pai, aqui nesta noite e nos lares que têm nos acompanhado, mas têm chorado de dia e de noite. Tem passado por obstáculos de dia e de noite, o coração se sente aflito de dia e de noite. Só o travesseiro sabe da dor e do sofrimento e das lágrimas diárias.
mas nós confiamos no Senhor, porque uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção ao nome do Senhor, e nós cremos no Deus que está acima de todas as coisas. Nós cremos em um Rei Todo-Poderoso, em um Deus que um dia virá nos buscar, em um Deus que diz que você é servo, que você é filho, num Deus que pode todas as coisas. Por isso nós, como igreja, levantamos um clamor dizendo: Pai, estamos aqui. Deus, estamos aqui nesta noite só para te agradar, só para engrandecer ao teu santo nome, porque não somos nada, Senhor. Venha até nós o teu reino e seja feita a tua vontade sobre as nossas vidas, porque tu és o Deus dos céus e da terra e de tudo que há. O teu nome está acima de todos os nomes. Não há nome de presidência, de governo ou de município que está acima do Senhor. O teu nome tem todo o poder. Por isso nós entregamos este culto em tuas mãos e sabemos que a melhor condução vem do Senhor. Por isso coloque os teus anjos, ó Deus, para ministrar, ministradores neste lugar. E nós acreditamos, ó Deus querido, que haverá milagres. Haverá milagres, restauração, haverá cura, aonde a tua palavra irá alcançar, aonde a tua palavra entrar, aonde achar guarida nesses corações. Em o nome de Jesus, nós confiamos em Ti. Nós colocamos este ministério em Tuas mãos, Senhor. Nós colocamos a Tua igreja em Tuas mãos, Senhor. Guia-nos, Pai, nesta noite. E que seja a noite, ó Deus querido, de alegria no Senhor. E que nós venhamos, ó Deus querido, flutuar na Sua presença. Que nós venhamos a chorar, a sorrir, a gritar e a dançar na Tua presença, porque nós Te amamos. Tu és o único Deus das nossas vidas. Aleluias, aleluias. Erga a tua mão, querido, nesta noite. Deixa o manifestar de Deus na sua vida. E eu convido você a adorar o Senhor em espírito e em verdade, de todo o teu coração. Esqueça quem está à sua direita, quem está à sua esquerda. Louve ao Senhor. Aleluias. Santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Aleluia. Deixa Deus do céu descer sobre este lugar, Senhor. E que venhamos sentir, ó Deus, a tua presença grandemente neste lugar, Senhor. Nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu.
Aleluia, Tu és santo, Deus. Queria que você tivesse a liberdade de adorar o Senhor, de estar na casa dEle, glorifique a Ele, não perca essa oportunidade. Aleluia, Tu és santo, Deus. Obrigada por esse momento, obrigada por mais uma vez participar da mesa, Senhor, tomar a ceia, ó Deus. Obrigada, Jesus. Louvado seja Teu nome, louvado seja Teu nome. O Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono estás, se inclinar e ouvir o louvor e adoração de alguém tão falho como eu. O que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono estás, se inclinar e ouvir o louvor e adoração de alguém tão falho como eu. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o Teu amor, é o Teu amor. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o Teu amor, é o Teu amor. O que faz o Cordeiro que venceu, o Rei Rei dos Reis, que assentado no trono estás, se inclinar e ouvir o louvor e adoração de alguém tão falho como eu. O que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono estás, se inclinar e ouvir o louvor e adoração de alguém tão falho como eu. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o Teu amor, é o Teu amor. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o Teu amor, é o Teu amor. Ao que fazer pra merecer? O preço foi de sangue, foi o Teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue, foi o Teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue, foi o Teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue, Foi o Teu amor. Aleluia. porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para salvar aqueles que nele creem. Então não é mérito meu, não é mérito seu, não fomos nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos elegeu, e por isso nós estamos aqui. E não há o que fazer para merecer estar na presença dEle. Você pode passar noites orando, você pode passar
meses jejuando, se consagrando, mas lembre-se de uma coisa: o preço foi de sangue, foi Ele que pagou. Não há preço maior que esse, de dar a sua vida derramada na cruz do Calvário por nós que não somos merecedores. Que Ele morreu e ressuscitou, e Ele está à destra de Deus, está à direita de Deus. A palavra do Senhor diz que Ele é nosso advogado, mas Ele virá como juiz. Então, advogado, Ele advoga a causa, mas quando Ele vier para julgar, nós temos que entender que nada que nós façamos vai merecer. Estamos isentos da nossa culpa, porque a palavra diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas transgressões, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. A palavra do Senhor diz que o preço do pecado, o salário do pecado é a morte, mas Jesus pagou com a vida dele na cruz, e por isso nós estamos aqui, tendo a certeza que o preço já foi pago. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
Descanso, é o nosso lugar, é o nosso esconderijo, é nos braços do Senhor. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. Obrigada, Deus, obrigada por esse momento estar te adorando, que muitos queriam estar, mas agora não pode mais. Obrigada, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. A igreja está linda. Bastante gente nos visitando. E é uma alegria para nós recebê-los. Essa é a casa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma honra tê-los conosco. Eu queria convidar já o pastor Roberto Charles. Perdão, queridos. Tem o pessoal do coral que vai louvar, as mulheres vão louvar o Senhor. Mulheres, estão prontas? Já ia ganhar o tempo de vocês. Amém, queridas? Vão se preparando aí, arruma os cabelos. Vamos adorar o Senhor. Deus, pode se assentar, queridos, por um minutinho. Eu fiz o início, alguns não estavam, nós estamos hoje na confiança do Senhor. Provérbios 16:3. Confiamos no Senhor as nossas obras e os nossos pensamentos. Essa é a noite de entregar mais ainda aos pés do Senhor. Amém. Deixa Ele guiar a sua vida. Amém, queridos? Vão precisar desse microfone, irmãs? Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Que o Senhor possa falar conosco esta noite. Que o Espírito de Deus possa verdadeiramente tocar em nossos corações. Fala, Senhor. Amém. Glória a Deus. Sei que me falas através de um irmão. Eu sei que me falas quando dobro os joelhos em oração. Sei que me fala pela tua palavra. Falas comigo até quando te calas. Eu sempre te ouço na tribulação. Quando a voz me calma e traz consolo ao meu coração. E quando eu sei de direção tomar, eu paro tudo pra te escutar. Nada é mais
Senhor, decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Fala comigo, Senhor, 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 eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Glória a Deus. Agradecemos a oportunidade. Aleluias. Eu fiquei vendo alguns filhos ali, ficam curtindo, né? A mãe dando risada ali. Tá vendo? A sua mãe tá indo, você também tem que vir. Não fica vendo sua mãe, não. Vem também. Queria convidar o pastor Roberto Charles para trazer a palavra do Senhor. Que Deus o use, amém? E que nós, através do Espírito Santo, sejamos alimentados para que tenhamos uma semana abençoada, amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja aquele que vive e reina para todo sempre, que é o único digno de louvor, de adoração. A igreja está bonita hoje é um dia muito especial para nós como cristão. O dia que nós ceiamos em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz esteja com todos vocês. Amém. Eu quero agradecer de todo o coração as pessoas que estão nos visitando nesta noite. Aqui tem uns ilustres visitantes que faz uns diazinhos que a gente não via. E eu fico feliz em revê-los. Que Deus abençoe. Nós estamos vivendo um momento estreito de quarentena, né, de epidemia. E muitas pessoas, às vezes, por precaução, decidem ficar em casa. E nós não questionamos isso, porque isso depende muito do desejo de cada coração. E as pessoas às vezes falam: pastor, eu estou com uma saudade da igreja, eu não estou aguentando mais ficar em casa. E quem é acostumado a cultuar a Deus, irmãos, é difícil, né? É difícil não ter essa comunhão. As lives têm nos ajudado, têm nos socorrido bastante, mas nada como a comunhão, como esse calor humano, né? De estar perto um do outro. Mesmo que a gente fica constrangido, a gente chega perto das pessoas e aí você dá um tempinho para ver se ela põe a mão para você cumprimentar, porque tem gente que não está querendo cumprimentar, pegando na mão, né? Pega na mão já olhando para um álcool, né? Ainda mais quando pega um velho assim como eu, aí fala assim: esse sujeito é meio de risco, não é bom arriscar muito. Mas glória a Deus, a gente vai levando. Eu quero convidar você,
sem mais delonga, aí está acessando. Agora não é mais abrindo a Bíblia, é acessando a Bíblia. No livro de Lucas, capítulo 24. Hoje eu estou bem na fita, o Clebson vai dedilhar aí um fundo. E é bom quando a gente se sente amparado. E até para pregar fica mais confortável. Lucas, o livro de Lucas é o terceiro livro dos evangelhos. Obrigado, querida. Livro de Dr. Lucas, médico, companheiro, amigo do apóstolo Paulo. Escreveu, segundo os historiadores, ele escreveu esse evangelho no ano 64, aproximadamente até o ano 70 depois de Cristo. Lucas não foi apóstolo de Jesus, mas ele foi um pesquisador, irmãos, extraordinário. O evangelho de Lucas, ele narra detalhes que nenhum dos outros evangelhos narraram. Você quer ver uma coisa interessante? Coloca o seu dedinho aí no livro de Lucas e volta um pouquinho no livro de Marcos. Assim, voltam as duas folhas, você vai achar o livro de Marcos. As 2 ou 3 folhas, você vai achar o último capítulo do livro de Marcos. Nós vamos ler um texto que também foi registrado no livro de Marcos. E eu quero mostrar uma coisa para vocês, não para vocês ficar apaixonados pelo livro de Lucas como eu sou, mas para você ver a diferença de detalhes de um escritor para outro escritor. Olha o que Marcos narra esse mesmo fato que nós vamos abordar aqui nesta noite. O mesmo fato. Só que Marcos, no capítulo 16, e lá no verso 12 e 13, ele narra esse fato em 2 versículos. Olha que coisa interessante. Só para você ver, o mesmo fato, o mesmo registro, o mesmo acontecimento. Marcos narra em 2 versículos. Lucas utiliza 35 versículos. Vê se o homem não era detalhista. Por isso, pregar no livro de Lucas, para um pregador que gosta de pregar, falar de pregações expositivas, é fácil de pregar. Porque Lucas vai trazendo detalhes que os outros às vezes não traz. Amém? Ele é o único gentil, só para a questão de entendimento, que deixou um livro registrado que foi canonizado nesse livro sagrado. E eu quero, em nome de Jesus, fazer aqui alguns apontamentos com os irmãos no livro de Lucas, capítulo 24. Eu quero ler a partir do verso 13. Todos acharam? Glória a Deus. E o texto sagrado diz assim. Os tituleiros bíblicos, na minha Bíblia, colocou os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles, 2 discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminheis? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo:
És o único, porventura, que estando em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Então lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e diante do povo. E como os principais dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhe disse Jesus: ó nércios e tardos de coração para que crê tudo o que os profetas disseram. Em outras traduções, no original, loucos e duro de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contava em todas as Escrituras. Quando se aproximou da aldeia, para onde ia, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, tendo-o partido, lhe deu. Então lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos impunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. E o texto continua dizendo: e enquanto falava isso, Jesus aparece no meio deles. E eles ficam aterrorizados, com medo. E Jesus disse: a paz seja convosco. Não fique com medo. Olhe aqui as minhas mãos. Olhe aqui também os meus pés. E eles ficaram com medo, aterrorizados mesmo assim, porque uma alegria imensa invadia o seu coração. Então Jesus lhe disse: por acaso vocês não têm aí um pedaço de pão que eu possa comer? Então pegaram para Jesus um pedaço de pão com um favo de mel silvestre. E Jesus então comeu. E depois de ter comido, ele disse: vocês não se lembram das minhas palavras? Que eu disse que era necessário que se cumprisse o que escreveu os profetas, desde a lei de Moisés aos profetas e os salmos, que o Cristo havia de padecer, ser morto, crucificado, e ao terceiro dia ressurgir dentre os mortos. Portanto, agora vão e pregue a minha palavra em todas as nações da terra, desde Jerusalém aos confins da terra. É por isso que estamos aqui, Pai. É por isso que estamos aqui. Porque o seu amor nos constrange, Pai.
não nos força, mas nos constrange a fazer a sua vontade. É por isso que todos nós estamos aqui. Não é por causa do conforto desse lugar, porque aqui não tem conforto algum. É por causa do anfitrião desta noite, que é o Senhor, o príncipe da paz. Te louvamos, ó Pai. Fale conosco, Jesus, de uma forma que o nosso coração possa arder, Senhor, e que nós possamos ser constrangidos, Senhor. Não sair daqui pulando de alegria, mas de cabeça baixa, com a alma gemendo e o espírito gritando: socorre-me, Senhor, socorre-me, ó Rei da Glória. Te agradecemos, ó Pai, pela sua presença, pelas vidas de cada pessoa que aqui está. Te agradecemos pelos aqueles que nos ouvem através das lives, Senhor. Essas famílias que muitas vezes estão chorosas, doloridas, preocupadas com o momento, Senhor, que estamos vivendo. Toque nelas, ó Espírito amado do Senhor, e fale ao coração de cada um. Em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Todos nós que servimos a Deus e tememos o seu santo nome, percebemos com clareza que Deus tem feito um movimento na terra. Fenômenos, talvez nunca visto antes, pelo menos para nós em nosso país. Percebemos também mudanças no comportamento das pessoas, como a perversidade, por exemplo. Como tem aumentado a perversidade. O apóstolo Paulo, quando se fala de guerras, rumores de guerra, peste para todos os lados, como quando se fala de acontecimentos terríveis na terra, o apóstolo Paulo fala, no princípio, no início, também aconteciam essas coisas. Irmãos, mas algumas coisas estão acontecendo com mais potencial, com mais força, como a frieza, por exemplo, a falta de caráter, de amor no coração dos homens, tem sido de uma forma assustadora, e não há quem não perceba isso, porque isso é visível. A falta de temor pelas coisas sagradas. Nós nem vamos falar muito aqui sobre perseguição de igrejas, porque como não bastasse os muçulmanos perseguindo o povo de Deus, agora a China tenta destruir os cristãos, nossos irmãos. Eu vi uma reportagem por esses dias, a Bolívia aprovou uma lei agora que proíbe o evangelismo, proíbe a abertura de igreja, proíbe a pregação do evangelho. Escandaliza se você quiser, mas já tem uma lei para ser aprovada no Brasil, que nenhuma pessoa que se diz cristão, que professa uma fé cristã, poderá se candidatar nas eleições e se eleger para representar o seu povo. Tudo isso, irmãos, e falaríamos por horas aqui, está acontecendo, mas a maioria das pessoas não percebe que isso culmina com a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos nesse momento de pandemia, e é triste quando a gente começa a perceber essas coisas, em vez de se aproximar de Deus, porque o que tem de profecia, o que estão falando que esse momento Deus trouxe esse juízo sobre a terra para nos trazer mais pertinho dele. Mas irmãos, sabe o que a gente percebe? Que as pessoas estão cada vez mais afastadas de Deus,
estão se afastando mais de Deus, estão perdendo a fé, estão perdendo a esperança, estão perdendo o amor que foi profetizado pelo apóstolo Paulo, que o amor esfriaria. Por isso, nessa noite, como é uma noite de ceia, o apóstolo Paulo, ao instruir a ceia, ele diz assim: examina, pois, o homem a si mesmo. Eu quero trazer alguns apontamentos, na verdade 7 motivos, 7 razões, que levam uma pessoa a se desviar, a se afastar da presença de Deus. Espero eu, em Cristo Jesus, que isso, irmãos, não condiz com a sua vida e com seus pensamentos, mas se falar com o seu coração, e seu coração arder, por favor, faça como aqueles 2 discípulos correm até Jesus. Eu quero mostrar 7 motivos para uma pessoa se desviar da presença de Deus. Eu quero mostrar nesse texto 7 motivos para uma pessoa abandonar a sua igreja, a sua comunidade, os seus irmãos e a sua fé. Eu quero mostrar aqui 7 motivos para a pessoa voltar à sua vida de pecado, à sua vida de mentira, de engano, de prostituição e de vícios. Eu quero mostrar nesse texto aqui 7 motivos que levam uma pessoa a continuar pensando que Deus não existe, que o inferno não existe, que o céu não existe, e continuar levando uma vida de qualquer maneira o resto da sua vida. Eu quero apontar aqui, nesse texto, 7 motivos para uma pessoa continuar achando que Deus é injusto e que ele não deveria se prostrar diante de Deus e passar o resto da sua vida em gratidão a Deus. Eu quero apontar aqui 7 motivos para uma pessoa achar que Deus tem obrigação de realizar todos os seus caprichos, todos os seus sonhos e fantasias. Eu quero apontar aqui 7 motivos que levam uma pessoa a se tornar um fariseu, ou quem sabe um miserável de um religioso, como muitos que tem por aí. Eu quero apontar aqui nesse texto 7 motivos que levam uma pessoa a crer que o céu não existe, que o inferno também não existe, e leve uma vida de qualquer maneira, como se amanhã ele não fosse descer à sepultura e alguém tivesse que botar a mão na alça do seu caixão e o seu destino selado para sempre. Ouça o que eu vou dizer. A cada ano, irmãos, milhares e milhares de pessoas se enganjam nessa família que nós conhecemos carinhosamente como os cristãos. Amém? Para ser aceito nesta família, o que é necessário? O que é necessário para você ser recebido como um cristão na família dos cristãos? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, versículo 9, ele aponta 2 coisas que é necessário, que é prioridade. Ele diz assim, ó: se com tua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, e em seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. Glória a Deus. Muitos estão entrando pelas portas da frente e muitos estão saindo pelas portas dos fundos para fazer parte de uma família que nós também carinhosamente chamamos de os desviados. Se você conversar com essas pessoas, você vai perceber que a maioria e os motivos maiores são meras desculpas, porque seus motivos são fúteis e muitas vezes levianos. Porque nós sabemos, todos nós sabemos que uma pessoa que foi alcançada pela graça redentora de Cristo Jesus, nada pode separar ele do amor de Deus. O apóstolo Paulo diz que nem a morte, nem a vida, que nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nada, absolutamente nada pode separar um cristão do amor de Deus. Porque nada é suficientemente forte para separar um filho de Deus do amor de Deus e da sua presença. Quando nós olhamos para a igreja do século 21, nós temos um pensamento. E nós falamos assim: mas essa questão de desviar da presença de Deus começou a acontecer aqui no nosso século, pastor.
Mas esse texto nos mostra uma coisa interessante. Mostra que no primeiro dia que a igreja foi fundada, no primeiro dia da ressurreição de Jesus Cristo, já tinha 2 desviados. Qual foi o motivo para esses 2 abandonar a igreja, abandonar a fé, abandonar seus companheiros? Versículo 13 e 14. Se você quiser acompanhar o texto, eu vou acompanhar alguns textos só para a gente ter um entendimento. Versículo 13 e 14 diz assim, ó: naquele mesmo dia, que dia? O dia da ressurreição de Jesus Cristo. 2 deles quem? 2 discípulos de Jesus estavam de caminho para a aldeia de Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios, que é mais ou menos 12 quilômetros, e iam o que, irmãos? Conversando, discutindo pelo caminho. Primeiro motivo: dar ouvido a conversas fiadas. Quer se afastar da presença de Deus? Começa a dar ouvido a pessoas que não são bem resolvidas na fé. Irmãos, o que havia em Emaús? O que havia? Uma aldeiazinha que não tinha nada mais, nada menos do que meia dúzia de casas. Se você olhar na história, nem registro na história tem. O único registro que tem dessa cidade, dessa vila, é na Bíblia Sagrada. Para que alguém se converta, irmãos, preste atenção. É necessário, foi necessário, Deus pegar o seu único filho, o seu filho unigênito, e usar como sacrifício lá na cruz do Calvário, fazer com que ele fosse torturado, humilhado, como diz o livro de Isaías, moído pelo próprio Deus. Padeceu até a morte de cruz, para que uma pessoa seja salva. Os seus seguidores, os seus discípulos também foram torturados até a morte, para que uma pessoa seja salva. Hoje milhões de pessoas estão sendo perseguidas, torturadas até a morte. Para salvar uma vida, nós, irmãos, decidimos estar aqui nessa noite sacrificando algumas coisas nas nossas vidas, para que vidas sejam alcançadas por este evangelho. Amém? Mas para que as pessoas se desviem do caminho do Senhor, basta uma pessoa. Para que as pessoas se desviem da presença de Deus, basta um Cleópas, basta um joio no meio do trigo. Alguém sem amor, sem compaixão, sem temor, que não entende que a igreja de Cristo Jesus só chegou até onde chegou por causa do sangue dos nossos irmãos que foram derramados. Nunca se esqueça disso. Nunca trata as coisas de Deus com desdenho. Porque se nós temos nesse país que nós vivemos um evangelho frouxo, um evangelho confortável, é porque milhares e milhares de nossos irmãos derramaram o seu sangue. E hoje nós temos esse conforto porque pisamos no sangue deles. Ter amigos na igreja, querido, é muito saudável, é bom, é recomendável. Mas por favor, não dê ouvido a pessoas que tentam minar a sua fé. O pior cristão é aquele cristão indeciso, que não sabe o que quer, não sabe aonde quer chegar. Até o próprio Jesus, na igreja de Laodiceia, ele fala a respeito disso. Ele fala: vocês não são quentes, vocês também não são frios, vocês são mornos. E o morno, eu fico com vontade de vomitar da minha boca. Sabe, querido, precisamos urgentemente levar em consideração o ensinamento de Jesus a Nicodemos, que disse: você precisa nascer de novo, nascer da água e nascer do Espírito, nascer da palavra de Deus e do Espírito, para ter uma vida transformada. Segundo motivo, versículo 15 e 16. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles e ia com eles. Isso aqui é tão
tão tremendo. E os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Sabe o que afasta uma pessoa da presença de Deus? A falta de visão espiritual. O cego espiritual, ele só consegue ver desgraça. Um cego espiritual, carnal, ele não consegue ver nunca os milagres de Jesus. Jesus está fazendo, Jesus está guardando, Jesus está protegendo, Jesus está livrando, mas ele não consegue ver, porque ele é tomado por murmuração 24 horas. E Jesus está curando, Jesus está salvando, Jesus está libertando. Mas os olhos dele, como diz o Senhor, estavam impedidos de o reconhecer. Agora imagina a situação daqueles 2 discípulos, irmãos. Iam conversando, iam discutindo, e Jesus vem, se aproxima deles e começa a conversar com eles. E eles não conseguem reconhecer Jesus. Visão espiritual cega. O que esse pessoal iam conversando? O texto mostra as coisas que aconteceram, que sucederam naquele momento, sobre a crucificação de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus. Quem sabe, como a igreja estava começando, eles estavam conversando pelo caminho sobre a fundação da igreja e falando, quem sabe, esse negócio de construção não funciona, porque nós somos templo do Espírito Santo e nós não precisamos construir mais templo. Esse negócio, quem sabe, de evangelizar para os pobres não funciona, porque as pessoas não querem saber de Deus. Esse negócio de orar de madrugada não funciona. Esse negócio de dar ajuda às pessoas necessitadas não dá, porque as pessoas são ingratas, as pessoas não vão agradecer nunca. Eu não sei o que essas pessoas estão conversando, mas Jesus estava do lado dele. E Jesus pergunta, o que vocês estão conversando pelo caminho? Você sabia que uma pessoa cega espiritualmente, ela acha que ela enxerga mais do que todo mundo? Eles estavam cegos, não conseguiam ver Jesus. Mas olha o que eles disseram. Quando Jesus conversa com eles, ele diz, você é o único que, estando em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias. As pessoas que abandonam o caminho do Senhor tornam-se incapazes de perceber as realidades espirituais que estão acontecendo, irmão, do lado dele. Começam a achar que os que permanecem na fé, que perseveram, que insistem na fé, é porque são loucos, são fanáticos, ou são puxa-saco, e vai falando coisas e coisas. Paulo diz, quem conhece e se desvia, antes fosse, nunca tivesse conhecido, porque o estado dele se torna pior do que o primeiro. Como se diz um provérbio, é como um cão que volta ao vômito, ou uma porca que depois de limpa, volta a se lamear novamente. Terceiro motivo que faz uma pessoa se desviar da presença de Deus. Versículo 17. Então lhe perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que vais indo tratando à medida que vais caminhando? E eles pararam, entristecidos. Irmãos, não deixa a tristeza entrar no seu coração, porque eles estavam tristes. O texto mostra, pela morte de Jesus Cristo, o texto mostra que eles estavam tristes também, porque as autoridades, eles entendiam que as autoridades tinham sido injustas, como podia escolher Barrabás para libertar e crucificar Jesus Cristo. Eles estavam tristes, segundo o texto, também pela ingratidão do povo. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Aqui o texto não está dizendo que quando Deus está alegre, nós estamos fortes. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que a nossa alegria, ela tem que estar em Deus. Somente em Deus e nunca nas coisas horizontais, nas coisas desse mundo. Somente no Senhor.
Ele diz que para sermos fortes, nós temos que buscar essa alegria em Deus. Porque Ele nunca vai nos desamparar e nos decepcionar. Crente triste, irmãos, é crente indeciso. Sabe por quê? Porque quando nós estamos indecisos, nós temos a tendência de abandonar tudo. Nós temos a tendência de desistir de tudo, de chutar o balde. E isso cabe em todas as coisas, até no nosso relacionamento. Quando o relacionamento, irmãos, traz tristeza ao nosso coração, a vontade que a gente tem é de partir para outra, de chutar o balde, sair fora. Então, querido, em nome de Jesus Cristo, não fique triste por alguma coisa que possa acontecer na sua vida. Não fica triste nunca e magoado nunca por coisa que acontece na sua comunidade, quem sabe na sua igreja, na sua casa, no seu lar. Porque todas as igrejas, irmãos, são formadas de seres humanos fracos e frágeis, maravilhosos num instante, mas desprezíveis em outros. São inspiradores em certas atitudes, mas são desastrosos em outras atitudes. Então a sua alegria, a sua felicidade e a sua paz, elas têm que estar firmado em Deus. Se você vê alguma coisa na sua igreja, na sua comunidade, seja lá onde você está, que não agrada o seu coração, que porventura possa trazer tristeza ao seu coração, então, querido, ore a Deus, jejue, promova movimentos de santidade, de amor e muito amor, para que a situação seja mudada. Nós somos um instrumento de Deus nessa terra. Você crê nisso? Amém? 4 motivos que levam uma pessoa a abandonar os caminhos do Senhor. Versículo 19. Jesus, lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus de Nazaré, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras. Já era. Jesus já era. Saudosismo. Sabe o que é saudosismo? É culto ao passado. É você viver a sua vida pensando nas coisas que já passaram. É você querer construir algo na sua vida alicerçado ou baseado, calcado naquilo que passou. E às vezes nós nos apegamos muitíssimo nas coisas más que aconteceu no nosso passado e que vai nos atrofiar se nós ficarmos pensando nisso e ficarmos cultuando o saudosismo, o passado. Nós nunca vamos romper na vida, nós nunca vamos continuar. No caso desse texto, Jesus falou por diversas vezes que ele tinha que voltar para o Pai, porque na casa do Pai havia muitas moradas e ele precisava ir. E ele indo, ele ia preparar lugar, mas depois ele ia voltar para onde aqueles discípulos estivessem, onde ele estivesse, nós estaríamos com ele também. Ele por diversas vezes falou para os seus discípulos que o reino dele não era desse mundo, e que ele mandaria um outro consolador que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele disse por diversas vezes que nunca íamos nos abandonar, nem ia abandonar aqueles discípulos. Mas sabe o que eu vejo muitas vezes as pessoas? Às vezes dentro da igreja a gente vê esses comentários: ah, antigamente aquela igrejinha lá da roça, oh meu Deus, que poder, que coisa maravilhosa. Ah, antigamente aquela igrejinha se santificava mais. A igreja apostólica, meu Deus, a igreja apostólica como era poderosa. A igreja na época de Jesus buscava mais, orava mais, era uma igreja que fazia mais. Aí as pessoas vão caminhando, sem entender que o poder de Deus está à disposição de todo aquele que o busca. E que nós, irmãos, temos que entender, de uma vez por todas, que a igreja de Jesus Cristo somos nós. Nós somos a catedral móvel do Espírito Santo de Deus.
Dentro de nós, segundo a Bíblia Sagrada, está a Arca da Aliança, os 10 mandamentos, a tábua da lei, o maná que desceu do céu, a vara de Arão que floresceu. A presença de Deus está em nós. Então onde nós vamos, Deus vai, a presença de Deus vai, a glória de Deus vai, e as coisas precisam acontecer. Não é o passado. Você não vai mudar um milésimo de segundo do seu passado. Então põe a sua visão no futuro. Exatamente no momento do maior milagre que já aconteceu nessa terra, que foi a ressurreição de Jesus Cristo, esses dois decidem virar as costas para os seus companheiros, para a sua fé, e ir embora para uma cidadezinha, para uma aldeiazinha chamada Emaús. Cuidado para você não virar as costas, exatamente no momento que Deus decidiu realizar o milagre extraordinário que você sempre esperou na sua vida. Cuidado. Muitas pessoas deixam de receber de Deus porque desistem, às vezes na hora de receber o seu grande milagre. Seja você a pessoa que vai promover e trazer o fogo do Espírito Santo de Deus aonde quer que você esteja. Não use de desculpas. Saudosismo é desculpa esfarrapada de alguém fraco que não quer assumir as responsabilidades que estão diante dele. Deus não conjuga o verbo do passado. Lembre-se disso. Por isso que Jesus, Deus diz que Ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Já pensou se Deus ficasse jogando na nossa cara toda hora um pecado que nós tínhamos cometido? Nós estávamos, irmãos, nós não conseguíamos nem sobreviver. Mas a Bíblia traz para nós esse conforto. Porque Deus, quando perdoa, Ele perdoa. Lançar no mar do esquecimento não quer dizer que Deus tem amnésia. Quer dizer que Deus não fica jogando na sua cara toda hora aquilo que Ele já perdoou. Se Ele já perdoou, então Ele não vai jogar na sua cara mais, porque Ele é o Deus das segundas chances. Então aprenda com Deus nessa noite. Seja uma pessoa que dê as segundas chances e que receba as segundas chances. Não cobre as pessoas pelos erros que ela cometeu. Não se cobre pelos erros que você cometeu. Dê um passo à frente. Amplie a sua visão. Abre a sua visão espiritual. E a luz de Deus brilhará na sua caminhada. 5 motivos. Versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Olha a conjunção verbal aqui. Quem havia, verbo do passado. Redimir, libertar. Olha, nós esperávamos que esse Jesus aí, ó, Ele ia libertar Israel. Esse era o pensamento deles. Decepcionado, falando isso para o próprio Jesus. E Jesus nunca disse para ninguém que Jesus ia montar um exército e ia reinar nessa terra, sobre a terra, com a coroa na cabeça, sentado lá com o cetro na mão. Jesus nunca disse isso. Apesar disso, eles pensavam que Jesus ia usar uma coroa, ia derrotar Roma, ia redimir, ia livrar Israel, ia sentar lá, ia reinar sobre Israel e sobre Roma e sobre todas as nações. E a Bíblia diz: quem crê em Jesus Cristo nunca será confundido. Preste atenção no que eu vou dizer. Por que eles estavam confusos? Eles deixaram de ouvir a palavra de Jesus e passaram a acreditar nas suas próprias ambições e devaneios. Se você ler a Bíblia Sagrada, você vai ver eles questionando, inclusive uma mãe pedindo lugar para sentar um do lado e outro do outro de Jesus, quando Jesus fosse reinar nessa terra. Porque eles não entendiam, ou não queriam compreender o que Jesus estava dizendo. Deixar de ouvir a palavra de Jesus e passaram a acreditar nas suas fantasias. Quando uma pessoa
deixa de ouvir as verdades de Deus para ouvir o seu coração. E a Bíblia diz assim, que o coração do homem é enganoso. Ele começa a achar que Deus prometeu coisas para ele que Deus nunca prometeu. Eu já vi pessoas falando de promessas de Deus para a sua vida que Deus jamais prometeria, porque Deus não promete nada que fere os seus conceitos, os seus princípios na sua palavra, irmãos. Não existe profecia fora desse livro. Aleluia. Não existe promessa fora desse livro. Isso aqui é a bússola para o nosso destino, para o nosso futuro, irmão. E a Bíblia nos garante que só há um mediador entre Deus e os homens. Isso significa dizer que nem pastor, nem padre, nem papa, nem Maria, nem José, nem padrinho patricício, ninguém, absolutamente ninguém tem poder para nos levar até Deus, para nos redimir. E infelizmente, vou repetir, infelizmente, muitos se decepcionam, sabe por quê? Porque deixam de procurar as respostas em Deus. A palavra de Deus está cheia de advertência para nós. O salmista, um salmo muito conhecido, diz que Davi diz assim: eleva os meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro? Ele pergunta. Depois ele termina o salmo dizendo: o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E essas pessoas muitas vezes se decepcionam, sabe por quê, irmãos? Porque vão atrás de profetadas, ficam atrás de pessoas mendigando oração, em busca de revelações, passam a dar mais valor em sonhos, em visões, em sinais, em milagres, do que na presença de Deus e na sua bendita e doce palavra. Aí ficam frustrados, ficam decepcionados, aí querem afastar da presença de Deus. E Jesus nunca decepcionou alguém que tenha organizado a sua vida em favor dele. Nunca. Às vezes as pessoas dizem assim para mim: pastor, eu vejo o senhor dedicando assim a sua vida nesse ministério. O senhor não tem medo de ser decepcionado, de ficar frustrado? Porque as pessoas são ingratas por natureza. Irmãos, eu tenho paz no meu coração em relação a isso. O que eu tenho pertence ao Senhor. Eu não sou nada mais, nada menos do que um menino de recado de Deus. Eu sou o carteiro de Deus. Eu não tenho título, irmãos. Eu sou um servo. Eu estou aqui como um carteiro. Deus me deu uma carta para trazer para vocês e eu estou entregando para vocês. Deus mandou eu dar um recado para vocês e eu estou dando um recado. Ouça se você quiser ouvir. Faça se você quiser fazer. Obedeça se você quiser obedecer. Não é comigo que você vai tratar, é com Ele, que é dono da sua vida. O que tenho eu para oferecer para os irmãos? Nada, absolutamente nada. Mas aquele que pelo nome de quem eu prego aqui, tem tudo para oferecer para cada um de vocês e satisfazer cada um de vocês. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Então eu tenho paz no meu coração. Às vezes, quando eu saio depois de uma pregação, eu converso com meu filho, com a Sabrina, eu converso com o Charles e com algumas pessoas que eu confio. E eu falo assim: como é que foi? Mas eu não estou nem preocupado nem um pouquinho com a palavra de Deus. Eu estou preocupado com o meu comportamento, com a forma que eu estou me comportando, com meus erros gravíssimos de português, né? Com essa fala fanhosa de coisa de velho. É dessas coisas que eu fico preocupado. Será que as pessoas entenderam o que eu falei? Porque eu estou preocupado, sabe por quê? Porque quando eu dobrar o meu joelho na minha casa, eu vou ter que perguntar para Deus a mesma coisa que eu pergunto para eles: como eu fui, Senhor? Como é que eu fui? E o puxão de orelha de Deus. Sexto motivo. Nós já estamos terminando, amém?
Olha só o que diz no versículo 21. Mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Irmãos, eles perderam a esperança. Foi-se a esperança. Já esse o terceiro dia acabou. Já não é esperança. Sabe por quê? Porque naquela época não enterrava os defuntos, irmãos, em covas como nós fazemos hoje. Eles colocavam dentro de caverna. E eles consideravam uma pessoa depois do segundo dia. Até hoje eles só consideram uma pessoa morta, sem possibilidade de voltar à vida depois do segundo dia. E ao terceiro dia, Jesus não tinha voltado. Então eles disseram, já era. E Cleópatra e seu amigo haviam depositado, irmãos, a sua esperança em Jesus, e Jesus morreu. E depois de 3 dias do seu sepultamento, as esperanças acabaram. Muitas pessoas abandonam a fé porque perdem a esperança. Ouça, acham que tudo é no seu tempo, acham que tudo é na sua hora, acham que tudo é como eles querem. E aí não acontece. Eles ficam frustrados, ficam decepcionados e perdem a esperança. Foi o que aconteceu. Porque eles queriam que fosse como eles queriam, do jeito que eles queriam. E às vezes, na hora da luta, às vezes na hora das adversidades, das tempestades, esquecem que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que Cristo é quem nos fortalecerá na hora da angústia, na hora do vendaval, na hora da aflição. A nossa fortaleza, ela vem de Jesus. Querido e amado irmão, se a coisa está feia aí, está difícil, pastor, aqui, eu te digo em nome de Jesus, não perca a esperança, creia, porque isso vai passar. Deus está no controle de tudo isso. Levante a sua cabeça, lute, não perca a esperança. E Deus dará para você a vitória. Deus mostrará para você que Ele nunca deixou você sozinho, que nunca te abandonou nessa batalha. Olhe para a sua vida, olhe para a sua família, olhe para a sua comunidade, para a sua igreja, com o olhar da esperança. Olhe para essas coisas com o olhar espiritual. Procure ver o amanhã com o filtro da graça de Deus. A última coisa, a sétima razão para uma pessoa abandonar a fé é a falta de fé. Olha que coisa, olha o que esses discípulos estavam falando. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreendeu tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando lá o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjo, os quais afirmaram que ele vive. De fato, algum dos nossos quem? Algum dos discípulos, algum dos nossos amigos, alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e verificaram a exatidão que disseram as mulheres, mas não ouviram. Descreram na ressurreição de Jesus Cristo. Descreram nos testemunhos das mulheres. Falaram das mulheres com ar de deboche. Aquelas mulheres, não são aquelas mulheres, são as mulheres que dedicaram a sua vida ajudando a Jesus no seu ministério. São as mulheres santas de Deus. Desdenharam e desacreditaram nos seus próprios irmãos, nos seus irmãos, e disseram, alguns dos nossos aí, foram lá também no sepulcro. Eles viram que aquelas mulheres disseram que Jesus não estava lá, mas não encontraram Jesus lá. A falta de fé, querido, é a coisa mais terrível na vida de um ser humano, na vida de um filho de Deus, na vida de um cristão. Jesus
por diversas vezes, nem vou falar muito sobre isso, porque nós temos uma mensagem, já ensinamos sobre isso. Aqui. Jesus por diversas vezes compara a fé com um grão de mostarda. E ele diz que a fé é como um grão de mostarda, não é do tamanho de um grão de mostarda, é como um grão de mostarda. Olha o que Tiago diz. Tiago chega a dizer que a fé sem obra é morta. E ele lança um desafio, ele diz assim: mostra a sua fé sem obras, e eu vou mostrar para vocês as minhas obras, através da minha fé. Jesus sempre comparou a nossa fé como uma semente que tem que ser semeada. Quando Jesus fala que a nossa fé é como um grão de mostarda, é porque você nunca vai imaginar um grão de mostarda, olhar para ele mesmo e dizer assim: olha, eu duvido que eu vou ser plantado e vai nascer um pé de abacaxi. Não. O grão de mostarda sabe, crê, acredita que ele será lançado na terra. E ele nascerá e será uma das maiores hortaliças dessa terra. E dará frutos, milhares e milhares de frutos, igualzinho a eles. E que as aves do céu vão fazer ninho sobre ele. Ele sabe que os animais do campo virão repousar sobre a sua sombra. Ele sabe, o grão de mostarda não duvida. Ele tem fé que ele será útil. E que Deus cumprirá na vida dele todos os seus propósitos. E que nenhum dos propósitos de Deus vai falhar na vida dele. E é assim que Jesus nos compara como um grão de mostarda. Nós temos que crer que nada, nenhum propósito de Deus nas nossas vidas vai falhar. E que nós seremos exatamente como Deus planejou, sonhou e fez propósito em nossas vidas. Aleluia. Agora nós precisamos plantar, irmãos. Ninguém colhe sem plantar. Não adianta você ficar com a sua fé guardada sem exercitar a sua fé. Olha o que Tiago está dizendo: exercite a sua fé, faça ela gerar obras, gerar bênção. Aí sabe o que nós fazemos com a nossa fé? Nós achamos que fé é uma varinha de condão, de uma máscara, que as coisas vão acontecendo. Fé, querido, ela precisa ser plantada, porque Deus fará ela germinar, crescer e dar fruto, segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. Eu queria convidar você a se colocar em pé. Só para lembrar você, não dê ouvidos à conversa fiada. Quer continuar na presença de Deus? Não perca a visão espiritual. Quer continuar nos caminhos do Senhor? Não deixe a tristeza entrar no seu coração. Quer permanecer na fé? Não se decepcione. Quer continuar dando frutos? Não perca a esperança e não perca a fé. Porque um homem sem fé é um homem sem esperança. E um homem sem esperança é um homem sem sonhos. E um homem sem sonhos é um homem morto. Que o Espírito de Deus toque na sua vida e que você não saia daqui da forma que você entrou, mas que você possa examinar a si mesmo, corrigir a bússola. E se a palavra ardeu no seu coração, faça como esses discípulos. Quando Jesus partiu o pão, os seus olhos abriram e eles reconheceram Jesus.
Jesus desaparece. E eles começam a olhar para o outro e dizer: não ardia o nosso coração quando ele falava a respeito dele mesmo, da lei, dos profetas. E a Bíblia diz que ele sai correndo e vai encontrar os outros discípulos, os seus colegas. E chegam lá, eles estavam alegres e disseram para eles quando eles entraram: Jesus ressuscitou. Simão, ele apareceu para Simão. E eles então foram contar essa experiência magnífica que tiveram com Jesus. Oh, meu Deus. Oxalá o Espírito Santo de Deus nos dê uma experiência como essa, que nós possamos aprender com Jesus. Eu queria convidar o Charles, mas a Sabrina e você para ceiar conosco nessa noite. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, eu quero dizer uma coisa que eu sempre digo no dia da ceia. Se você examinou o seu coração nesta noite e tem alguma coisa no seu coração que possa trazer um impedimento de você estar ceando, ouça o que eu vou dizer. Se reconcilie com o Senhor, peça perdão a Deus, se acerte com Ele. Não entra nessa de eu não ceiei porque estou em pecado. Vai embora com o pecado e aí não sabe porque as coisas não acontecem. Então abandone o pecado hoje. Esse é o convite de Jesus. Abandone o pecado hoje. Se reconcilie com Deus, peça perdão ao Senhor. Se examine e participe da ceia. O apóstolo Paulo diz: examina o homem, pois, a si mesmo, e ceie, e coma, e beba. Então, por favor, eu quero convidar o Charles e a Sabrina para estar servindo a ceia, por causa do horário. Vamos adiantar um pouco. Você que é batizado, você que já frequenta uma igreja, mesmo que não seja essa, participe conosco da ceia, por favor. Vamos cear junto ao Senhor. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, Mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso. Aleluia, Jesus. Te glorificamos, ó Deus. Te exaltamos, ó Deus. Mesmo assim se
Aleluias. entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz-os para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Traz-nos para as sombras. Todos pegaram a ceia? Todos pegaram o vinho e o pão? Se não pegou, levanta a sua mão. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele estava instruindo sobre a ceia, ele disse: porque eu recebi do Senhor, assim também como eu entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Meu Deus, nós te damos graças, Senhor. Nós te glorificamos por este momento, Senhor. Ó Jesus. Meu Deus, meu Deus. Em nome de Jesus. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, como o pão. Aleluia, Jesus. Você tem uma palavra para dizer para Jesus. Diga para Ele. Te louvamos, Senhor. Te amamos. Te amamos, te amamos, Senhor. Adore o Senhor. Adore o Senhor. O amor do Pai, o justo Deus, pela cruz me chamou. Aleluias, bendito o sacrifício. Me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Glória a Deus. Depois ele diz que semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice e ele disse: esta é a nova aliança no meu sangue. Não é mais no sangue de ovelhas, de carneiros, é no meu sangue agora. Não é mais a aliança antiga, não é a aliança de Moisés, nem de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó. É a minha aliança. É a aliança profetizada por todos os profetas. Essa é a nova aliança no meu sangue. Em memória de mim, disse Jesus. Em memória de mim. Beba. Bebam todos em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Mas agora pela cruz, Faça dessa canção a sua oração. Faça dessa canção a sua oração. pela cruz, Adore Ele. gentilmente me atraiu e eu, sem Palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor.
merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado, Senhor. Sem palavras. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida ricamente. Que Deus te proteja. Que você tenha uma semana abençoada. Nós vamos fazer uma oração agora e eu quero que agora você seja um intercessor. Você seja a igreja viva de Cristo nessa terra. Que você interceda por aqueles que estão passando por dificuldade. São centenas, centenas de milhares que estão nos leitos de hospitais desenganados dos médicos. Às vezes em casa, preocupados, transtornados pela situação. Creia, querido, que Deus vai mudar. Mudar até esse casamento que está sendo destruído. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Que Deus pode mudar esse negócio que está falindo. Porque Ele é um Deus que abre portas e fecha portas. Quando Ele abre, ninguém fecha. E quando Ele fecha, ninguém abre. Ele conhece não só o coração, como a intenção do coração do homem. Eu quero que você coloque essa pessoa que está aí no seu coração. Eu quero que você coloque ela diante de Deus agora. E ore conosco em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Que você erga a sua mão. Todos nós conhecemos uma pessoa que precisa de ajuda em oração. E eu queria começar orando aqui pela vida da irmã Noemi e sua família. Irmã Noemi e família que pede oração. Nós, Deus, declaramos ao Senhor: se for cura, que haja cura. Se for salvação, que haja salvação. Nós também oramos, ó Deus querido, pela vida da Aldevina, pela vida da irmã Regina, pela vida do Natan, pela vida da Marilza, pelos filhos da irmã Pamela. Oramos também, ó Deus querido, para que o Senhor dê discernimento para os médicos nos hospitais. Oramos também por vidas, Pai querido, que neste momento sofrem, por famílias que sofrem junto com vidas. Que o Senhor, Pai, tenha misericórdia desta nação. Que o Senhor Deus tenha misericórdia destas vidas. Que o Senhor seja o médico fiel neste lugar. Que o Senhor seja na vida dessas famílias. Que o Senhor, com poder e graça e misericórdia, ajude o Brasil. Ajude, ó Deus querido, as famílias. Dê discernimento, ó Deus querido, aos nossos políticos, para que não façam a população sofrer, ó Deus querido, e que não atue com política, mas atue com coração, e atue com misericórdia do teu povo, do povo que é do Senhor. Nós oramos também pela vida do Paulo Melo, ó Deus, que o Senhor haja na sua família com misericórdia, com poder e graça. Ó Deus, em o nome de Jesus, nós oramos pelas igrejas, nós oramos por este bairro, oramos pelas vidas deste bairro que sofrem. Que o Senhor, em o nome de Jesus, tenha misericórdia, Deus querido, desta geração. Pedimos, ó Deus querido, que o teu poder esteja sobre essas vidas, em o nome de Jesus. Amém? Eu queria... no teu gemido. Mas o Deus que me enviou, eu quero convidar você. Nós precisamos fazer isso, querido. Você que sentiu no coração arder, se Deus falou com você nessa noite, seja uma reconciliação. Quem sabe você quer voltar para casa. Quem sabe
você quer fazer uma aliança com Deus. Quem sabe você quer renovar essa aliança com Cristo. Eu não vou te chamar aqui na frente, mas eu quero que você levante a sua mão assim, para nós vamos orar por você. Você que sentiu no coração de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Tem mais alguém? Levante a sua mão. Levante a sua mão. Como um ato de fé. Para dizendo no seu coração: eu quero, Senhor. Eu quero me aliançar com o Senhor. Eu quero fazer uma aliança no teu sangue. Porque quem tem uma aliança no sangue de Cristo, o mal não pode tocar. Meu Deus, em nome de Cristo Jesus, quantas pessoas, Pai. Quantas pessoas, Pai. Quantas pessoas se curvam agora diante do Senhor. Ó Deus de misericórdia, Deus de amor. Deus que perdoa pecados. Pai, em nome de Jesus, receba esses filhos, Pai, nas tuas mãos. Ó Pai, em nome de Jesus, renova a esperança, renova a fé. Ó Deus, expulsa, Senhor, ó Deus, todas as mazelas, ó Deus, que tenta afrontar a vida dessas pessoas. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus, abraça eles, Pai, abraça eles. Você que nos ouve pela live, quer reconciliar com o Senhor, quer começar de novo, quer alinhar com o Espírito Santo nessa noite. Faça uma aliança com Ele nessa noite. Receba Jesus na sua vida. Faça parte dessa aliança com Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque Tu és o Deus que cura, liberta e salva. Tu és o Deus que cura, liberta e salva. Tu és o Deus que cura, liberta e salva. Você crê nisso? Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Te adoramos, ó Rei da Glória. Ó Rei da Glória. Te adoramos, ó Rei da Glória. Te adoramos, Senhor. Que o amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do dímano de Deus, do Ruá de Deus, do Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje e para todos sempre. E a igreja diz: amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Que te aconteceu, você vai ter de volta.